Bahia agora, o tricolor estreou com derrota diante do Bragantino, né? O que mais incomodou a torcida foram algumas escolhas do técnico Renato. A invencibilidade acabou. Depois de 6 jogos, o esquema com 3 zagueiros enfim foi derrotado. O Bahia até saiu na frente com Everaldo, mas sofreu a virada com gols de Bruninho e Eduardo Sacha. Para o técnico Renato Paiva, o tricolor não fez uma partida ruim, mas o Bragantino mereceu os 3 pontos. Em termos gerais, mesmo com o Jacaré adaptado, mesmo com a juventude do Gabriel, mesmo com a estreia praticamente a titular do Ademir e do Iago, Tassiano, desculpa, eu acho que acabaram de fazer uma partida competente, competitiva, mas também temos que perceber que do outro lado está uma boa equipa que jogava em casa e para mim foi mais reação deles do que de mérito nosso. Contra o Bragantino, Renato não pôde contar com o atacante Biel, que estava gripado, mas o técnico não quis usar esse desfalque como desculpa para a derrota. Se o Biel jogasse, ganharíamos, não sei. Se o Biel jogasse, perderíamos por mais, não sei, não faço ideia. O que eu sei é que o Biel não pôde jogar e eu tive que encontrar soluções, tenho o elenco para encontrar soluções, não obviamente escondendo a importância decisiva que o Biel tem tido nesta trajetória até o dia de hoje. O Bahia só volta a campo na próxima segunda, contra o Botafogo, na Arena Fonte Nova, também pelo Brasileirão. Para a partida, Renato Paiva deve contar com o retorno de Biel e espera ter o apoio da torcida em busca do primeiro triunfo na Série A. É muito importante nestes jogos equilibrados que a nossa torcida faça aquilo que tem feito sempre, apoio do primeiro ao 90º minuto ou mais, que nos ajude de facto a olhar para esse jogo em casa e ganharmos os 3 pontos em relação ao Botafogo. E a fala do técnico Renato Paiva, né? O Bahia começou perdendo, o que deu ali uma reviravolta. Ontem o torcedor é muito engraçado, né? Ontem eu recebi áudios na Band News de torcedores do Bahia falando: tá vendo, Juliana, a gente vai brigar para não cair, é parte de baixo da tabela. Aí tem torcedor do Vitória, a gente vai ser campeão da Série B. É muito engraçado, né? Eu me divirto com o imediatismo do torcedor, que é sempre, não generalizando, mas na sua maioria muito passional, só que nem tanto, nem tão pouco, né? Nem é terra arrasada, nem está tudo maravilhoso. É claro que algumas coisas foram pontuadas nesse jogo do Bahia. Se perder para o Bragantino lá, é um resultado que pode acontecer. Falhas individuais foram determinantes para o resultado também, né? E, na minha visão, algumas escolhas do treinador. Sem dúvida, Ju. E tem um detalhe que nós sempre falamos aqui ao longo desse trimestre aí, que as falhas que o Bahia tinha defensivamente, só que enfrentavam adversários que não tinha tanta qualificação e não traduziam em gols, quando chegasse numa Série A seria diferente. E não teve outro jeito. Falhou, né, naquela bola que tinha ela dominada, o Iago, e aí o time do Bragantino empatou o jogo. O Bahia fez uma partida péssima? Não. Fez uma partida regular. Poderia ter empatado ou vencido? Sim. Mas diante das falhas, e depois com 2 lances capitais, né? Naquela bola do Ademir, que ele invadiu sozinho, poderia ter feito o gol, e depois naquela cabeçada também do Jacaré. Mas o que ficou patenteado é o seguinte: algumas escolhas realmente, ele falou numa entrevista que eu ouvi, que não colocou o Acevedo porque ele ainda era estreante. A gente tem esse trecho. Vamos ouvir? Pega esse trecho aí, Lafilha. A gente tem essa entrevista. Olha aí. Olha aí. Eu hoje priorizei muito a experiência na Série A. Era uma estreia, a equipa ia se estrear, muitos jogadores iam se estrear hoje, e eu privilegiei jogadores com experiência desta prova, desta competição, para não sentir tanto o primeiro jogo. O Nico ainda não tinha, é um jogador que nunca jogou na Série A, e portanto ter destas opções nada tem a ver com o rendimento do Nico, obviamente. É bom termos cada vez mais opções. Aqui claramente o que fez a diferença foi, para além obviamente da qualidade, a capacidade que o Tassiano tem de conhecimento desta competição, e acabou por fazer um excelente jogo. Pena a lesão que o obrigou a sair do jogo, mas fez uma excelente partida. Aí ontem um ouvinte meu mandou assim: e ele tem que experiência em Série A, Juliana, para estar querendo falar de jogador? Isso é um argumento que não cabe, né? O Chaves tem experiência de Série A, o Cauli. Pô,
Mas cabe a ele a escalação, né? Como cabe a ele o ônus e o bônus de um resultado. Mas dizer que não colocou porque não tem a experiência, botar outros jogadores, se ele não tivesse ninguém nessas circunstâncias, não seria plausível, muito menos que ele tinha outros jogadores nessa situação semelhante e ele não escalou. Mas aí o resultado, não vai dizer só porque ele não escalou como titular, que foi por isso que perdeu. Mas essa argumentação não cabe realmente. E eu acho que o técnico Renato Paiva, você citou isso aqui já, mas ele tem que ter uma atençãozinha com o miolo de zaga do Bahia, sabe? São falhas sucessivas que vem acontecendo há algum tempo, não somente de erros assim, técnicos, né, com a bola no pé, que a gente já viu o Marcos Felipe errando em algumas circunstâncias, a própria cabeçada que tentou tirar ali de uma maneira equivocada, foi o Gabriel Xavier, né? Que tomada de decisão, né, Roberto? Não é só o atacante que precisa tomar a decisão para fazer o gol. O zagueiro também precisa tomar para evitar uma jogada de saída de bola errada, etc. Então, como o Roberto citou, e é o pensamento que eu tenho, os erros com adversários que o Bahia enfrentou no início do ano não custaram tão caro em algumas oportunidades em razão da deficiência técnica ou limitação, deficiência é um termo pesado, mas da limitação técnica dos adversários que o Bahia enfrentou. E essa parte do ano é uma parte que o Bahia enfrenta adversários qualificados, onde você enfrenta um Red Bull Bragantino, por exemplo, que dentre os times da Série A não está no topo. Ou seja, erros são fatais, cruciais, mais crucial ainda é ajeitar esse miolo de zaga. A iniciar pela utilização do Rezende ali. Vai ter que se encontrar logo, se quer jogar num esquema de 3 e não utilizar o Rezende. Contra o Botafogo, o Canu não joga. Meu Deus. Então, o melhor zagueiro, né? Eu acho que o Vitor Hugo pode estrear, né? E eu esperaria muito que ele colocasse o Rezende na sua posição de origem. Mas, né, vindo do pai, meu amigo, tudo pode acontecer.